Olá pessoal, retornando com o nosso esforço de trazer mais HQs aqui, hoje nós vamos falar de A Marcha, o volume 1, o livro 1, que é uma HQ política de um contexto histórico dos Estados Unidos durante a luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos nos anos 1950, 1960 e por aí vai. E a gente vai discutir sobre essa HQ logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito. É importante ativar o sininho de notificação para ficar recebendo, o YouTube lhe avisar, ficar recebendo as notificações sempre que sair vídeo aqui no canal. E toda semana sai vídeo sobre literatura, livros, autores, enfim, especiais. Enfim, se inscreve aí no canal e acompanha nosso trabalho. Vamos lá. Nossa resenhazinha de HQs, eu prometi e demorei, mas estou trazendo outra, além da Fan Home, que é um HQ que eu gostei muito ano passado, que é o John Lewis, o congressista John Lewis, um dos grandes nomes da luta pela liberdade dos direitos civis. E essa história, essa trajetória é contada numa série de 3 volumes. Então esse aqui é o primeiro volume, em seguida a gente vai tratar dos outros volumes na sequência aqui do canal. Já tem o volume 2 lançado, vou deixar a capinha aqui para vocês. E em breve será lançado esse ano o volume 3. E aqui nesse primeiro volume a gente tem a trajetória de formação mesmo do John Lewis, né? Começa com a posse do Barack Obama, ele já congressista, já um senhor respeitadíssimo na política norte-americana, na história norte-americana, e há um corte para a infância dele, em que ele começa a lembrar para 2 crianças, num dia muito emblemático para os negros dos Estados Unidos, para a sociedade americana como um todo, no dia 20 de janeiro, até anotei a data aqui, de 2009, que foi a posse do Barack Obama. Então, há essa transição daquele momento político importante para os Estados Unidos para a vida do John Lewis, para o início, seus anos de formação, uma vida rural, de religião protestante, negra, né, de uma sociedade segregada, constitucionalmente não, mas efetivamente, moralmente, eticamente sim. Então o Lewis começa a lembrar essa trajetória dele, ajudando os pais nos afazeres rurais ali da fazenda da família, uma fazenda pobre, uma família pobre, e ele já pregando ali para galinhas, treinando ali no curral ali, algumas pregações, o que é muito típico da sociedade norte-americana, essa liderança por meio do protestantismo. O Martin Luther King é o mau nome deles, e a luta pelos direitos civis passou também por isso. Tiveram outras lideranças de outros vieses, mas esse é muito destacado, especialmente pelo Martin Luther King. O John Lewis seguiu esse caminho, se iniciou com a juventude nessa liderança religiosa ali de pregações, e se envolveu já muito jovem com seu mentor, que seria justamente o Martin Luther King. E não somente para o John Lewis, né, para a formação do John Lewis, mas nesse período foi um período que se compreende como um período de formação moral, uma formação filosófica para a sociedade norte-americana, especialmente para os negros. Então a gente tem muitos intelectuais, artistas, escritores, políticos, lideranças religiosas que forjaram esse momento e deixaram obras que são discutidas até hoje. Então é um momento de muita força, de muita pujança, até mesmo posicionamento espacial dos negros dentro dos Estados Unidos. E eu acho que esse momento de formação dessa consciência moral, dessa consciência filosófica, artística, negra, americana, essa identidade, ela culminou exatamente no dia 20 de janeiro de 2009, com a posse do Barack Obama. Que a nossa sociedade brasileira, por incrível que pareça, ainda não compreendeu. Eu acho muito, mas muito difícil que a gente tenha um presidente negro nos próximos anos, então eu acho que a gente ainda tem que batalhar muito nesse sentido. Ele faz ali uma série de observações daquele contexto ali do Alabama, da Geórgia, do Kentucky, que são estados que ficaram marcados por um contexto racial muito violento, né?
E aí ele vai contando vários casos e também a transformação desses estados, né? Os estados, as unidades federativas nos Estados Unidos, elas têm certas independências constitucionais que dá para diferenciar muito bem um contexto legal, jurídico dentro de um estado de outro. Então ele, criança, já viajando com um familiar por esses estados e já vai observando isso, né? Que há um racismo menor em determinados locais, há uma segregação maior em outros. Até teve um filme agora recente, eu esqueci o nome, o Green Book, que até ganhou o Oscar, em que os negros tinham que, por exemplo, se utilizar de cartilhas, né, para poder saber o que vamos dizer assim, quase que um manual social de como se comportar, em que locais eles poderiam frequentar. Então eu me lembrei do filme vendo essas partes dessa HQ, e ele vai mostrando vários casos dos anos 50, dos anos 60, que foram, vamos dizer assim, fomentando para o grande momento assim, de revolução mesmo, contra, vamos dizer assim, estopins, né? Vários casos, por exemplo, da Rosa Parks, que se recusou a se levantar de um ônibus que seria somente para brancos, ela se recusou, voltando do trabalho, ficou muito marcado por isso. O caso Emmett Till, um caso violentíssimo, que também ganhou um noticiário absurdo dentro dos Estados Unidos, porque foi um caso de grande destaque midiático mesmo, até hoje, de muita violência a um garoto, a um adolescente. 2 homens brancos brutalmente assassinaram esse garoto por supostamente ter flertado com a noiva de um deles. Então realmente houve um peso muito grande, e tudo isso vai causando uma ebulição, né? Vai causando revolta, e estoura em passeatas, em manifestações, retratam exatamente a indignação, né, por casos tão violentos e tão injustos, né, porque geralmente a justiça não abraçava e não resolvia essas questões, né. Então ele vai tratando desses casos e a gente vai entendendo como se forma. Eu acho que o grande, vamos dizer assim, um grande ponto alto assim que eu encarei lendo essa HQ e observando também o traço dos desenhistas, o grande ponto alto é a formação de um líder, né? Eu acho que a formação de um líder e os exemplos, os diálogos, os momentos marcantes, estar na hora certa e no local certo, participando, o ativismo, eu acho que esse é o grande ponto interessante nesse primeiro volume, da formação mesmo desse personagem, dessa figura, que é um congressista respeitadíssimo hoje nos Estados Unidos. Esse livro, essa HQ tem 3 autores, o próprio John Lewis, o Andrew Aydin e o Nate Powell. O Andrew Aydin é o assessor parlamentar do Lewis, e o Nate Powell é o quadrinista mesmo, é quem fez o traço. Muito interessante, gostei muito. E como eu não tenho o hábito de ler história em quadrinhos, eu pelo menos tento ver alguma coisa que se encaixa dentro do que eu naturalmente já leio, né? E foi uma grata surpresa aparecer e conhecer essa HQ aqui pra mim. Então é isso, pessoal. Me conta um pouquinho aí de HQs de cunho político, histórico, que você leu, gostou e quer me recomendar. E me conta também se você conhece aqui sobre essa história, sobre essa HQ, A Marcha, a história de John Lewis, os outros volumes também, se você já leu. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, é importante estar inscrito aqui no canal, e é isso aí, valeu, tchau.